Educacional, e Maria do Carmo, vice-diretora de Integração Docente Assistencial. A diretoria da faculdade, a diretora-geral, Cláudia Lourdes Soares Laranjeira, Suza Martins Lage, Maraíra Inês França Cury, José Felipe Silva, Jair Leopoldo Raso, que é o secretário-geral, e Débora Luciola Coelho. O nosso palestrante de hoje é o Dr. Jair Leopoldo Raso. Ele é mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal de Minas Gerais, bacharel em filosofia pelo FMG também, escritor e diretor de teatro, membro titular da Academia Mineira de Medicina, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e secretário-geral também dessa faculdade. E o tema que ele vai abordar é cultura e arte na formação e prática dos profissionais de saúde. Os nossos comentaristas são o presidente da FELUMA, Wagner Eduardo Ferreira, o reitor da FELUMA, José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, e Cláudia Lourdes Soares Laranjeira, diretora-geral da faculdade, a quem eu tomo a liberdade de cumprimentar pela recente defesa do doutorado. Alguns avisos aos alunos presentes na live. É necessário acessar a sala preenchendo o e-mail com o nome completo para identificação correta, visando a emissão dos certificados. Se você, o aluno, tiver entrado na live com nome e e-mail diferente do registrado na faculdade, favor sair e entrar novamente na plataforma Zoom com nome / e-mail registrado na faculdade. Regras para emissão dos certificados. Haverá emissão de certificados para alunos e professores da Faculdade de Ciências Médicas que permanecerem na sala virtual por mais de 90% do tempo de cada live. E para validação como atividade curricular complementar, o aluno deve assistir a pelo menos 3 dos 4 módulos da cátedra e solicitar o certificado ao setor de pesquisa e extensão após o 4º módulo da cátedra. De antemão, já deixamos os agradecimentos ao professor Jair Leopoldo Raso por aquecer e vir aqui apresentar essa regravação, inclusive, dos primeiros 37 minutos da cátedra e pelo tema que é tão atual em nossa instituição, chamando a atenção que o motivo de colocarmos profissionais da área da saúde é para contemplar todos os 5 cursos de graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Um bom evento a todos. Gostaria de agradecer o Dr. Geraldo Magela por esse honroso convite de estar falando aqui na Cátedra Lucasiana e cumprimentar o presidente da Fundação Lucas Machado, Dr. Wagner Eduardo Ferreira, o reitor, Dr. José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho, e a diretora da Faculdade de Ciências Médicas, doutora Cláudia Laranjeira. É uma honra falar para vocês nessa noite. O assunto que me foi pedido foi um assunto que me é muito caro, falar sobre a cultura e arte na formação e prática dos profissionais de saúde. Eu não tenho nenhum conflito de interesses, vale dizer, inclusive, que não sou filiado a nenhum partido político, caso alguns dos comentários que eu faça possa ter essa conotação. Como vamos falar de cultura e arte, vamos tentar definir o que é a cultura. No conceito que vamos usar hoje aqui, a cultura ela é um processo, ela não é um destino, é o que a gente chama de alvo móvel nessa definição desse livro aí, em que a gente baseia esse conceito, que é o Redefine Culture. É um vaso para ser preenchido, mas mais do que isso, eu tenho um viés da neurociências que eu aplico no conceito de cultura, que é a ideia de civilização, o processo da construção do humano. E isso passa pelo nosso cérebro. A civilização, nesse conceito, ela passa pelo maior desenvolvimento do lobo frontal e principalmente de suas conexões. Por exemplo, a conexão do lobo frontal com o lobo temporal e as diversas conexões, aqui são as fibras de associação,
de associação no cérebro, comunicando as diversas áreas, mas sobretudo as áreas do lobo frontal. Então esse é o conceito de civilização. E o conceito de arte? Bom, eu sigo com o conceito de Leonardo da Vinci. Arte é coisa mental. Essas são as minhas áreas de interesse, né, de estudo, que é a medicina, a filosofia e as artes cênicas. A gente vem de uma escola que tem os seus grandes adeptos aqui na UFMG, capitaneados, dentre outros, pelo professor João Almilcar, que é baseado nesse pensamento desse médico espanhol, José de Letamendi, que diz que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Eu vou fazer um pouco da minha trajetória nessas áreas do saber, das artes cênicas e na medicina, e como que eu passei de um conflito muito grande, por uma possível necessidade de escolha entre as duas, para uma convivência pacífica e um trabalho nessas áreas harmonioso, que é o que eu faço até hoje. Eu entrei para a Faculdade de Medicina, mas um ano antes eu fiz minha estreia no teatro como autor e diretor, nessa peça Apuros de um Coronel de Teixeira Pinto, isso aqui são cenas da peça. E no ano seguinte eu comecei meu curso na Faculdade de Medicina de Barbacena. A gente sempre tem grandes mentores, a gente sempre procura por grandes mentores, e esse foi um dos caminhos que eu utilizei na faculdade como aluno, né? Descobrir dentre os bons professores aquele que pudesse ser um mentor. Eu seria injusto se fosse citar a maioria com certa precisão, então eu escolhi apenas um, que é uma figura muito importante da medicina e muito importante da minha vida, que foi o professor Luigi Boiolo. E eu cito o professor Boiolo porque eu fui monitor dele durante 5 anos, e uma vez eu perguntei para o professor Boiolo como desenvolver a inteligência. E ele me deu 2 respostas que tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Ele falava assim, leia de tudo. A leitura é a forma mais eficaz de desenvolver a inteligência. E trabalhe com as mãos. Esses 2 conselhos vocês vão ver que tem muito a ver com o desenvolvimento da inteligência, como nós vamos falar ao longo dessa aula. Eu segui na minha carreira como diretor e autor de teatro, como dramaturgo, essa foi a minha estreia na dramaturgia, Casamento em Perigo, e fiz outras peças, até chegar no 6º ano. O 6º ano da Faculdade de Medicina em Barbacena, a gente fazia o internato aqui em Belo Horizonte, e eu o fiz aqui do lado, no Hospital da Previdência. Esse cabeludo aqui sou eu, o segundo aí da lista sentadinho ali dos alunos, dos meus colegas sentados. E nesse mesmo ano, em 1982, eu entrei para a Oficina do Teatro, que era dirigida pelo Pedro Paulo Cava, um grande diretor de teatro. Essa oficina ficava ali ao lado do DOPS, no ano de 1982, que foi o ano da abertura política nesse país. Então a gente ficava fazendo teatro bem do lado do prédio do órgão da repressão, que era o DOPS. Também no teatro a gente sempre procura mentores, e eu particularmente procurava aqueles possíveis mentores que fossem também médicos, se dedicassem às artes cênicas, são muitos, e aqui em Belo Horizonte especificamente nós temos a grande figura do J. D'Angelo, que era professor da UFMG e um dos dramaturgos e diretores de teatros mais respeitados da história do teatro mineiro. E na oficina de teatro eu tive a oportunidade de trabalhar também com a mulher dele, Mamélia Dornelles, e foi com ela que eu me formei na oficina de teatro. Também nessa época que eu fiquei mais próximo do Ângelo Machado e que me rendeu uma amizade duradoura até a morte dele. E na época, D'Angelo e Ângelo Machado eram 2 referências, e o Angelim, assim como a gente o chamava, era uma referência muito grande porque ele era um neuroanatomista, então nós tínhamos mais essa área de interesse comum. A formatura sob direção da Mamélia Dornelles na oficina de teatro foi feita com uma peça que explicitou todo o conflito entre essas 2 carreiras.
Era a peça Um Tango Argentino, da Maria Clara Machado, e nessa peça eu fazia o papel de um guapo milongueiro, e a Mamélia queria que eu usasse um bigodinho de malandro, né, desses malandros cariocas, na leitura que ela fez da peça. E na mesma época eu estava pleiteando a residência com um dos mais renomados neurocirurgiões do país, que é o Dr. Guilherme Cabral. Trabalhava nos hospitais como o Hospital Mater Dei, o Hospital São Francisco, o Hospital Prontocor, que na época era um hospital muito conceituado aqui em Belo Horizonte. E eu ficava imaginando como que um candidato à residência ia aparecer para as visitas com os pacientes usando um bigodinho de malandro, né? Isso não ia pegar bem. E aí que eu vivi meu grande conflito. Eu falo sobre esse conflito nesse livro que eu escrevi anos depois, Saúde, Vida Longa e Morte Súbita, onde eu conto esse episódio do bigode do ator. Foi por causa disso que eu abandonei a minha carreira de ator a partir desse episódio. Mas continuei no teatro como diretor e autor de teatro. Já no terceiro ano de residência, no segundo para o terceiro ano, nós fundamos um grupo. Eu escrevi essa peça sobre a medicina, que chamava Mas Que Ouve, Ouve, e fundei o Grupo Cara de Palco, que hoje é a Medicena, que é a nossa produtora. E fizemos outra peça em 1985, que me deu a oportunidade de me profissionalizar definitivamente no teatro, O Delírio do Poder. Por quê? Porque saiu uma crítica no jornal onde a Magna Lenar, a crítica de teatro do estado de Minas, ela falava sobre o profissionalismo daquele grupo de amadores. E isso acabou chamando a atenção nossa, e nós acabamos nos tornando profissionais sindicalizados a partir daquele ano, em 1995. No ano seguinte, outra coisa marcante na minha jornada foi a ida para um estágio na Beneficência Portuguesa, onde eu trabalhei com duas grandes figuras da neurocirurgia mundial, o Dr. Evandro de Oliveira, que infelizmente morreu em 2021, e que é considerado, né, um dos maiores neurocirurgiões vasculares desse país, e também com o Dr. Raul Marino Júnior, que é o introdutor da neurocirurgia funcional aqui no Brasil, e passa, né, a minha passagem pelo teatro e pela medicina tem tudo a ver com um tipo de cirurgia que o Dr. Raul Marino fazia para a epilepsia, que chamava-se calosotomia, como nós vamos demonstrar daqui a pouquinho. Esse período foi o período do maior conflito que eu tive, se eu deveria escolher essas duas direções que pareciam à primeira vista opostas. Eu devo ir para o centro cirúrgico ou devo ir para o teatro? Já iniciando a minha carreira de neurocirurgião, inicialmente em Barbacena, depois aqui em Belo Horizonte, no ano de 1989, eu busquei ajuda para resolver esse conflito em duas grandes vertentes que, eu confesso, foram escolhidas de forma muito intuitiva e depois se mostraram bastante acertadas. Eu fiz vestibular para a Faculdade de Filosofia, na FAFIS, e fui me deitar no divã como analisando, escolhi a psicanálise. O que eu pretendia numa? Ter o conhecimento histórico da evolução humana no curso de filosofia e ter o autoconhecimento na psicanálise. Também no curso de filosofia não foi diferente, a busca por mentores ou a influência de grandes professores. Mais uma vez eu vou citar um dos professores que mais me influenciou, o Dr. J. Chazin. O Chazin, eu fiz 2 cursos com ele na faculdade, na FAFIS, e infelizmente faleceu precocemente em 98. E foi com o Chazin que eu aprendi uma das ferramentas que hoje eu considero fundamental, das ferramentas mais fundamentais para a gente dirigir o nosso olhar para o mundo, para os nossos conflitos, para as nossas relações, para o nosso trabalho, para a nossa vida, que é a ontologia. É uma palavra um pouco estranha no início, mas é fácil de ser entendido o que é a ontologia. Ontologia é quando você volta a olhar para as coisas, né? Os aspectos essenciais das coisas, dos processos, das relações. É usar a filosofia e a ciência para a compreensão daquilo que a gente chama do real, da realidade.
E foi com Chazen que eu aprendi uma coisa muito grande que realmente me deixou mais tranquilo nesse seguinte. Eu sempre busquei mentores, sempre busquei experiências que eu pudesse imitar e seguir. E na ontologia a gente aprende que no mundo não há guias, não há mapas. O mundo está inscrito na própria coisa. O que é coisa aqui é um conceito mais avantajado, né, nesse aspecto, no meu próprio conflito. O rumo estaria inscrito dentro desse próprio conflito. Dentre os pensadores, um dos que chamaram mais atenção e dos que eu estudei, estudo até hoje, mais é Karl Marx. Karl Marx é muito conhecido, né? Ele é considerado o mentor intelectual da ideologia fracassada do comunismo, mas é muito estudado pelos economistas, pelos sociólogos, mas poucos conhecem o Marx filósofo. E o Marx era um filósofo que tinha como o seu grande objeto de estudo justamente a ontologia, onde ele baseava no ser humano o pensamento filosófico em torno do mundo. Portanto, o Marx que eu convoco aqui para essa apresentação é o Marx pensador, que fala que a nossa realidade ela deve ser transformada, né? Que funda o conhecimento a partir do ser. Isso é pura ontologia, né? E aqui, mais uma vez, a história dos mapas, dos guias, dos exemplos, né? Os homens fazem sua própria história, ainda que não em circunstâncias por eles escolhidas. Essa é uma frase dele. Foi Marx que colocou essa ideia de que o ser humano isolado é uma abstração, nós somos seres sociais, e também a ideia entre o universal e o singular, né? Eles não são contrapostos, né? A universalidade é uma expressão do ser. Também na filosofia tive muita influência do pensamento desse filósofo Baruch Spinoza, que também tem essa máxima, né, que nós fazemos nossa própria vida e para ela devemos voltar o nosso olhar. Mas, sobretudo, Spinoza tem um grande conselho que eu sigo até hoje, né? Não julgar, compreender. Sempre diante de qualquer situação, procure refrear o julgamento e procure aumentar a sua capacidade de compreender aquela situação. Também na filosofia, junto como analisando na psicanálise, eu passei a ter um grande interesse pela obra de Freud. E Freud é um literato, é muito bom ler Freud. E ele tinha na psicanálise uma abordagem que eu considerava muito próximo desse conceito de ontologia que nós acabamos de falar. Tive a oportunidade de falar isso no círculo, numa aula para um círculo de psicanalistas, e talvez pudesse ser considerado uma heresia quando eu pude encontrar Freud com Marx, né? Por quê? Veja se isso aqui não é ontologia pura. Isso aqui está escrito no Museu de Freud, lá em Londres. Tem uma plaquinha lá do lado do divã, da sala do divã dele, que é preservada. Aprendi a evitar tendências especulativas e seguir o inesquecível conselho do meu mestre Charcot. Freud era neurologista e ele trabalhou com Charcot, que era o maior neurologista da sua época, e Freud estudou com ele. E qual que era o conselho de Charcot? Olhar as mesmas coisas repetidamente até que elas falassem por si mesmas. Pura ontologia. Isso é ontologia. No teatro, paralelamente à filosofia e à medicina, há um outro grande pensador que foi contemporâneo de Freud, embora me parece que os dois não se encontraram, que é Stanislavski. Todo ator e todo diretor de teatro, quem gosta de teatro, estuda Stanislavski, o mestre russo, que é o fundador, né, do método que os atores usam, a maior parte dos atores, ou grande parte dos diretores usam, para ensaiar os seus trabalhos, que é o método de Stanislavski. E nesse método é bem interessante, em que se usa muito conceito que a gente trabalha na neurociência, como o conceito de memória afetiva, mesmo os conceitos do trabalho físico de Stanislavski, mas ele falava que o trabalho do ator é trazer para o inconsciente,
trazer o inconsciente por meio da consciência, que seria o lema do trabalho do ator. Bom, eu estava nesse período aí, foi um período muito rico da minha vida, né, correndo da faculdade para os hospitais e estudando e, ao mesmo tempo, trabalhando no teatro. E essa região que vocês estão vendo aqui, isso foi o ano de 1994, ali a região das 6 pistas, hoje a Alameda Oscar Niemeyer, lá em cima vocês têm a Faculdade Milton Campos, aqui do lado está o Hospital Biocor, onde eu trabalhava. Aqui nessa esquina, onde seria construído, alguns anos depois, o Hospital Vila da Serra. Por que eu mostro essa foto aqui? Com toda essa bagagem, essas idas e vindas por essas áreas do conhecimento, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ao mesmo tempo que eu via uma grande oportunidade imobiliária nessa região. Eu comprei uma sala aqui nesse prédio em construção do outro lado da rua. Claro que do ponto de vista imobiliário, do ponto de vista de negócios, eu sabia que eu estava no caminho certo, eu enxergava essa área aqui como uma área de grande potencial, principalmente pelo trabalho que a gente fazia na área médica nessa região. Ali estava se desenhando, né, o que é hoje, né, um centro médico. Porém, o que eu fiz? Com essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, eu vendi a sala e com esse dinheiro eu fui fazer um estágio na George Washington University, onde eu trabalhei com o Dr. Laligan Shaker. Eu fiz um paralelo, fui trabalhar com Shaker por orientação do meu mestre de São Paulo, Dr. Evandro de Oliveira, e o convívio com Shaker nesses 2 anos que nós ficamos na universidade foi um conflito importante, foi um convívio muito importante para a minha vida. E a gente, nesse trabalho, Shaker era uma pessoa muito especial, porque ele também utilizava muitos conceitos de neurociência na sua vida prática. Por exemplo, ele falava sobre meditação e yoga como sendo ferramentas úteis para o neurocirurgião que necessitava ficar horas e horas a fios concentrado no seu trabalho. Isso é um conceito que a gente usa em neurociência hoje. Desse trabalho na universidade saiu esse livro, né, que os 2 autores são justamente os meus 2 chefes que eu cito aqui, Dr. Shaker e Dr. Evandro, no qual eu escrevo vários capítulos. Então, de volta para Belo Horizonte, naquele cenário que eu antevi, ele acabou sendo um cenário que se confirmou. Essa região se transformou num grande polo de atendimento médico e agora ainda mais, com a inauguração de um 3º hospital na outra esquina dessa rua aqui, né? Você tem o Vila da Serra aqui, o Biocor no meio, e aqui na esquina tem o novo Mater Dei. E o se do ponto de vista imobiliário eu não saí ganhando, o que eu ganhei? Na verdade, eu voltando dos Estados Unidos, eu consolidei a formação de uma grande equipe médica, e esse é talvez o grande legado do trabalho que a gente faz como médico, né, de formar equipes. Uma das coisas que eu aprendi tanto no teatro, que o teatro me ensinou e a medicina confirma isso, é que o trabalho em grupo ele é um trabalho que se sustenta muito mais. O neurocirurgião isolado, tal como o ser humano isolado, ele é inviável, né? A gente precisa aprender a trabalhar em grupo. E aqui é muito interessante que nessa foto aqui, cá estou eu, né, um pouco mais jovem, para não dizer bem mais jovem, e aqui na linha de cima está o Dr. Duvalino, que me colocou na neurocirurgia, e à esquerda dele, Dr. Gustavo Agra, que na época era um R1, né, começando a sua formatura. Eu falo isso porque hoje Dr. Gustavo Agra é o chefe da equipe. Eu trabalho com o aluno que eu formei. Isso, para mim, é um motivo de grande orgulho. Anos depois, eu fui convidado para montar outra equipe no hospital da Unimed, fundado em 2010, e lá também consegui montar uma equipe de alta performance, de alta qualidade, que toca o hospital até hoje. Então, o meu trabalho, ele passava de uma área para outra, sem que eu desse muita conta da solução daquele conflito que ficou lá atrás. O que me parecia é que eu ia continuar com esse conflito até o fim dos meus dias. Um belo dia, entra no meu consultório essa senhora que está aí na foto, que é a Vilma Henriques. Vilma Henriques é considerada a dama do teatro mineiro.
é a atriz mais cultuada do nosso teatro, que infelizmente também faleceu em 2021. E a Vilma me procurou no consultório com uma queixa de que ela estava com... Ela estava convencida que ela estava com Alzheimer. E examinando a Vilma, eu a conhecia já de outros trabalhos no teatro antes, não foi difícil perceber que ela não tinha nenhum sintoma de Alzheimer. O que a Vilma estava fazendo era lutando com a forma como o seu cérebro trabalhava. E ela abandonou uma peça 15 dias da estreia porque não conseguia decorar o segundo ato da peça. As queixas da Vilma foram me levando para um lado que eu achei que, uma vez diagnosticado que o cérebro dela não tinha problema nenhum, como que eu poderia ajudá-la? Foi aí que eu tive, também por intuição, a ideia de que eu poderia unir esses lados da estrada por onde eu caminhava, né? Tendo a filosofia e o teatro de um lado, a psicanálise e a medicina do outro, que eu poderia unificar esses campos do conhecimento numa coisa só. Tudo isso baseado em conceitos da neurociência. Aqui nós temos as sinapses normais, as conexões dos neurônios que a gente considera normal. A gente sabe que os neurônios não se multiplicam muito, são poucos os neurônios que se multiplicam no nosso cérebro. Antigamente achava-se que o neurônio jamais se multiplicaria, jamais ser uma célula que não dividiria. Hoje a gente sabe que os neurônios se dividem, mas são poucos em poucas áreas do cérebro. Mas já se sabia há muito que as nossas sinapses, elas se alteram com o uso apropriado do cérebro ou inapropriado. Inicialmente com uma hipertrofia ou mesmo com novas ramificações. E o contrário também é verdadeiro. O desuso ou o mau uso do cérebro leva à atrofia de sinapse e, portanto, à performance cerebral. Nós temos um exemplo disso na natureza, que é o tunicato. O tunicato, ele vive no mar e ele tem um sistema nervoso muito primitivo, cujo objetivo é achar uma rocha onde ele se agarrar e dali tirar os alimentos que o mantém vivo por longos anos. Mas uma vez agarrado naquela rocha, o sistema nervoso do tunicato simplesmente atrofia. Também da neurociência veio o conceito das especializações das áreas do cérebro, que teve início com a frenologia, que embora seja hoje desacreditada, mas ela tem um grande mérito de ter colocado em pé a ideia das áreas e especialidades do cérebro devido à frenologia fundada pelo Franz Gall. Mas o primeiro médico a mostrar uma área especializada do cérebro foi Paul Broca, que investigando os pacientes com necrópsia, ele investigou alguns pacientes que tinham problemas de linguagem e ele correlacionou lesões no giro frontal inferior com distúrbios de linguagem. Então, Broca foi o primeiro a descrever a área relacionada à linguagem no hemisfério cerebral esquerdo, no lobo frontal, no giro frontal inferior, que chama até hoje a área de Broca. Jackson, né, que foi um dos pais da neurologia também, ele colocou um conceito de neurociência, que é um conceito que a gente usa muito, que é o conceito de dominância. A gente sabe que um dos hemisférios tem dominância sobre o outro, e é justamente o que caracteriza a dominância de um hemisfério sobre o outro é a área da linguagem. Carl Wernicke descreveu, anos depois, de Broca, a área da linguagem relacionada à percepção da linguagem, que a gente chama de área sensitiva. Uma lesão nessa área dá um tipo de afasia diferente da afasia de Broca, onde a pessoa não consegue se expressar. Aqui, a afasia, a pessoa não consegue compreender a linguagem, é um tipo de afasia diferente, e, é claro, as afasias mistas. Mas essa área, que fica aí na junção do temporal com o parietal, do lado esquerdo, é chamada de área de Wernicke. Também fundamental foram os trabalhos de Penfield, e vocês verem como a neurociência e a neurocirurgia são campos do conhecimento muito recentes. Raul Marino, com quem eu trabalhei em São Paulo, ele fez estágio com Penfield. E Penfield foi um dos pioneiros da cirurgia da epilepsia,
E foi ele que, mapeando o cérebro durante cirurgias da epilepsia, estimulando áreas do cérebro, ele avançou no conceito das localizações das áreas cerebrais. E esse é o famoso homúnculo de Penfield, que é a forma como o nosso cérebro nos vê o nosso corpo. E vocês podem ver aqui como que a área da face, a área da boca, a área da mão é gigantesca se comparada àquela área do tronco e do restante do corpo. Então vocês veem que é um conceito de neurociência já conhecido por Boiolo, que lá atrás havia me falado, né? Você quer desenvolver sua inteligência? Trabalhe com as mãos. A gente tem várias áreas de especialização do cérebro. O Brodmann, essa classificação de Brodmann é uma classificação utilizada até hoje. Ele descreveu, a partir da citoarquitetura do cérebro, 52 áreas cerebrais. Hoje há um estudo que começou em 2012, que é o projeto Conectoma, que usa imagens de ressonância magnética funcional, correlacionando as áreas e as suas interrelações. A gente sabe que não só o número de áreas, mas sobretudo as comunicações entre elas é que fazem diferença no funcionamento do cérebro. Mas o projeto Conectoma já descreveu 180 áreas no cérebro. Compare com as 52 do Brodmann. Outra coisa também que pude trazer para a solução desse conflito foi justamente a cirurgia da calosotomia, que foi feita pela primeira vez por von Wagner. O que era a secção do corpo caloso? Essa é uma cirurgia para epilepsia que foi muito bem idealizada, porque quando o paciente apresenta crises convulsivas como status epiléptico, crises convulsivas repetidas, sem recuperação da consciência, essa condição clínica coloca em risco a vida do paciente. Então, qual era a ideia da calosotomia? É que um foco epiléptico começaria num hemisfério e se propagaria principalmente através do corpo caloso para o outro hemisfério. Portanto, a secção do corpo caloso, ela teoricamente impediria a propagação de um foco epiléptico para o outro hemisfério. Portanto, transformaria um tipo de epilepsia grave num tipo de epilepsia com mais facilidade de tratamento. E essa cirurgia foi realizada, aqui está o corpo caloso, né? Que antigamente achava-se que o corpo caloso tinha poucas funções, a gente sabe que ela era uma grande via de passagem de conexões de um hemisfério para o outro, e a secção dos 2 terços anteriores do corpo caloso ou da parte posterior, de acordo com os casos, ela poderia controlar crises convulsivas outrora incontroláveis. Essa cirurgia eu tive a oportunidade de participar com o Dr. Raul Marino nas calosotomias e ainda é utilizada. Essa aqui é uma cirurgia realizada por um grupo lá do Rio Grande do Sul, do Dr. Paglioli. Vocês estão vendo aqui o corpo caloso numa imagem de ressonância, aqui é a posição cirúrgica do paciente, e aqui uma foto da cirurgia mostrando a calosotomia. Por que a calosotomia entra no nosso assunto? O que ela tem a ver com a Vilma Henriques? O que ela tem a ver com o teatro? O que ela tem a ver com o nosso conflito? É porque foi a partir da calosotomia que foi possível fazer um trabalho que identificou que nós temos 2 cérebros, 2 hemisférios no mesmo cérebro, mas 2 hemisférios que são completamente diferentes. Nós temos o hemisfério esquerdo, que a gente sabe que ele é o verbal, que ele é a área da linguagem, que ele trabalha por conceitos, que ele marca rigorosamente o tempo, que ele é aritmético, ele trabalha por ideias e é chamado dominante por ser a área da linguagem. E, por outro lado, nós temos o hemisfério direito, que ele é não verbal, ele processa a maior parte da música, ele trabalha com os quadros nos pictóricos, ele não marca o tempo, ele é atemporal, ele é geométrico, ele é espacial, vale dizer que toda a relação do nosso corpo com o espaço é processada principalmente no hemisfério direito, e ele é chamado dominante justamente por não ser verbal, ele é não verbal. O hemisfério esquerdo adora a rotina, ele é todo certinho. O hemisfério direito adora a novidade. Mas é no hemisfério direito também que a gente faz coisas que são imprescindíveis para o nosso convívio social. É no hemisfério direito que a gente interpreta as expressões faciais, a qualidade de entonação da voz.
É lá que a gente processa a maior parte das nossas emoções, é lá que está processado também o humor, e é com o hemisfério direito que a gente dá significado aos eventos da vida, ou seja, é o lugar que a gente mais filosofa, é no hemisfério direito. E quem colocou essas atividades de cada um hemisfério separadamente, mostrando a importância da unificação das duas para formar o conceito que a gente tem de cérebro, do funcionamento cerebral, foi Roger Sperry, que por esse trabalho, estudando pacientes de calosotomia, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina de 1981. Com essas ideias de que eu poderia trazer da neurociência para o teatro esses conceitos do funcionamento, do desenvolvimento das diversas áreas, eu propus para a Vilma Henriques, escrevi uma peça para ela, chamava-se Três Mães, e nessa peça a Vilma Henriques fazia três personagens diferentes, daí o nome, Três Mães, junto com Marcelo do Valle, com quem ela contracenava. E é uma peça de 1h20, ela não saía de cena, ficava o tempo todo em cena, uma quantidade enorme de texto para dirigir. E foi com a Vilma Henriques que eu comecei um método, e foi com essa peça que eu comecei um método em que eu utilizo esses conceitos que a gente passou brevemente aqui da neurociência para o trabalho com atores, que é a Vilma Henriques e o Marcelo do Valle, fazendo leitura. Lembre-se lá da fala do Boiolo: você quer desenvolver sua inteligência? Leia, né? Leia. E aqui eles estão lendo não só o texto que tinha que ser decorado, mas também leituras filosóficas e leituras de toda a espécie. Muita atividade física, o trabalho físico ele é essencial no método de Stanislavski, e a neurociência, a gente trabalha com esse conceito de que corpo e cérebro são muito integrados. E a Vilma fez a peça brilhantemente, essa é ela já as fotos da peça, e com essa peça, aquela que me procurou achando que estava com Alzheimer, naquele ano, ganhou o prêmio de melhor atriz. Eu tive a oportunidade de refinar esse método também em outros trabalhos no teatro, como com o Zé Maria Morim, que há mais de 13 anos não pisava no palco, e ele contracenou junto com Rafael Mazzi nessa minha outra peça, A Corda e o Livro. Essa peça ela é baseada na filosofia de Spinoza. Esse é um catador de livro que lia um livrinho de Spinoza antes de dormir. E eu tive com essa peça o privilégio de abrir o Congresso de Psicanálise da Escola de Psicanálise aqui de Belo Horizonte, comemorando os 100 anos do Instituto de Psicanálise fundado por Freud, isso em 2010. Outra peça em que esse método de colocar conceitos de neurociência para trabalhar com atores foi utilizado em Júlia, a Memória do Futuro, com a atriz Jussara Costa, e com a comédia DDD, Deleite Depois Delete, mais uma vez com a Jussara Costa, mas com Matilde Biagi e Heloísa Duarte. Matilde Biagi já beirando os 80 anos da época, e aí foi muito importante os exercícios baseados nos conceitos de neurociências, os exercícios para memória, por exemplo, para essa peça. Dentro daquela nossa ideia de que não há mapas a serem seguidos, não há rumos, a coisa está incluída na própria coisa, isso veio se tornar uma realidade em 2019, quando o louco dessa foto aqui, que é o nosso presidente, Wagner Eduardo Ferreira, resolveu transformar um projeto de um simples auditório na Faculdade de Ciências Médicas num projeto maior que pudesse abarcar as artes cênicas mineiras. Então, ele me convidou e eu topei o desafio, e essa é a história do nascimento do nosso Teatro Feluma. E dentro desse teatro, para inaugurar o teatro, nós fizemos essa outra peça, onde esse método foi utilizado com 2 atores, o Rogério Falabella, que era o autor da peça, e o Raul Starling, todos os dois também já na terceira idade, né? E esse método eu achei, ele foi fundamental para o sucesso dessa peça que inaugurou o nosso Teatro Feluma. Mais do que isso, com a vinda para a Faculdade de Ciências Médicas, nós passamos a oferecer para os alunos de medicina esse curso, que é Neurociências e Artes Cênicas aplicadas à área de saúde.
E esse curso é uma matéria optativa dos diversos cursos da faculdade, todos os alunos do curso podem fazer, todos os cursos das ciências médias podem fazer o curso, e a gente transforma o teatro numa grande sala de aula. Aqui são as cenas de algumas das peças encenadas pelos próprios alunos, essa é uma das turmas, essa é a turma de 23, que está aqui. Eu trouxe essa foto para homenagear o nosso técnico Márcio Carvalho, técnico do nosso teatro, que o filho dele, o Vinícius, está aqui como aluno da fisioterapia, trabalhando no teatro. Em plena pandemia, teatro fechado, nós utilizamos o teatro para grandes ações culturais, científicas, transmitindo do teatro vazio para todos os cantos, mas lá dentro do teatro nós fizemos essa outra peça, Maio Antes Que Você Me Esqueça, com Ilva Amaral e Maurício Canguçu, que está em cartaz até hoje. E no ano de 2022, O Belo Indiferente, com Joselma Lucchini e Vinícius de Castro, uma peça de Jean Cocteau. E a peça mais recente em que esse método foi utilizado, o método das neurociências no teatro, foi Uma Passagem para Dois, que fez temporada no nosso teatro Feluma, agora no último mês de junho e julho, onde eu abordo temas da neurociência especificamente. Então, hoje, desde 2019 aqui no Teatro Feluma, e continuando a minha carreira como médico, essa convivência de um lado e outro das atividades, ela é bem mais específica. Eu considero que o teatro e a medicina, para mim, é uma estrada de mão dupla. O que eles têm em comum, né? Eu costumo dizer que o que mais me interessa nem é o que tem de comum, mas é o que tem de diferente entre as duas áreas de saber, né? Como que uma profissão auxilia a outra. Eu percebi que, sendo cirurgião, eu utilizava muito o meu hemisfério direito, e obviamente os artistas, os atores, utilizam mais o hemisfério direito também. O que a medicina pode ensinar a quem faz teatro? Admiração pela novidade, que é todos nós médicos somos fascinados pela atualização, mas ao mesmo tempo o respeito pelas tradições. A arte, a medicina como arte, a medicina como cultura, esses são conceitos que a gente pode trazer de um lado para o outro. E o teatro para a medicina, o que pode ensinar? Ele ensina a hora de calar, a hora de falar. Ele ensina o texto do paciente e sua família, aquele subtexto, aquele que não é dito, a linguagem não verbal. Esse é o trabalho do ator, é o dia a dia do ator que pode ser ensinado para o profissional da saúde. Ele aprende a ensinar ao médico as deixas, né? Qual que é o momento exato de falar. E aqui eu trago uma das frases para exemplificar do que eu estou falando, uma das frases da minha peça Três Mães, em que a mãe fala para o filho: nunca me diga nada que eu não esteja preparada para ouvir. Isso aí é um conselho também para o médico, né? Nunca diga para o seu paciente aquilo que você acha que ele não está preparado para ouvir. Não só essa interseção entre as duas artes não é privilégio meu, né? A gente tem grandes pensadores da medicina que usam o conceito de arte cênica, muitas vezes sem saber que estão usando, né? Por exemplo, o Dr. João Gabriel Marques Fonseca, grande clínico da UFMG, ele tem essa frase, que a medicina é a arte de administrar a incerteza. E aí o professor Luiz Otávio Savassi completa a frase e fala assim: sem demonstrar insegurança. Bom, se a medicina é a arte de administrar a incerteza e sem demonstrar insegurança, o que é o médico? Um grande ator. Um grande ator que sabe administrar suas incertezas sem demonstrar insegurança. Bom, eu entro agora no campo da neurofilosofia, lembrando que nós temos essa escala famosa, né, da evolução da gente como vindo dos animais e construindo o humano, né? Eu trabalho no dia a dia, dentro do meu trabalho, seja como médico, seja como teatrólogo, como diretor e autor de teatro, e também nas minhas leituras de filosofia, a questão do que a gente está chamando aqui dentro desse campo que a gente chama de neurofilosofia, que é muito conhecida e muito trabalhada na questão entre a mente e o cérebro. Mas aqui o meu trabalho é para além dessa questão. Eu uso a neurociência, basicamente, esses conceitos de cérebro direito e esquerdo, ou conceitos como a memória, conceitos como a atenção, os mecanismos
cerebrais da atenção para utilizá-los como ferramentas de trabalho junto com os atores. Também esse conceito filosófico é um conceito de vida, de ter o nosso cérebro como nosso instrumento, mas também como nosso limite. E aqui permita-me fazer uma digressão filosófica aqui em torno da teoria da gaiola e da liberdade. O que a gente traz do conhecimento da neurociência? Nós não nascemos com o cérebro em branco. Nosso cérebro não é uma tábula rasa. Ele já vem pré-configurado com algumas características que são a característica básica do ser humano. Dentre elas, a cooperação. A gente sabe hoje, do ponto de vista da neurociência, que os bebês eles já nascem com esse instinto da cooperação. E a gente sabe também que a maior parte daquilo que a gente vai fazer para desenvolver o cérebro, a gente vai fazer ao longo da vida, ou seja, nós estamos escrevendo a nossa história. Mas essa pré-configuração do cérebro, ela é a base do conceito filosófico da construção do humano. Dentre esses conceitos, eu chamo atenção para a liberdade. Essa é uma foto tirada aqui na Alameda Álvaro Celso, aqui do lado, onde vocês veem uma árvore aí tentando sair das grades. Eu costumo dizer que a natureza, se você der uma olhada para ela nos dá a lição de busca pela liberdade o tempo todo. E esse conceito da gaiola é mais ou menos esse conceito que eu passo, de um conceito geral para um conceito dos pensamentos. Se você imaginar um passarinho preso numa gaiola, não é difícil ver que ali é uma prisão. Mesmo cantando, ele sabe que ele não vai sair das grades da prisão. Mas se você coloca esse mesmo passarinho num viveiro, ele pode ter a ilusão de liberdade. Mas ainda assim, um dia ele vai esbarrar as suas asas lá na tela do viveiro. Mas se o espaço for ainda maior, por exemplo, o horizonte infinito, talvez ele tenha a ilusão da liberdade. Se você colocar, então, esse conceito de prisão dentro do nosso planeta ou dentro da nossa galáxia, não é difícil perceber que o conceito de liberdade ele é muito relativo. Mas em relação aos pensamentos, eles agem mais ou menos como essa ideia de gaiola. Se você tem circuitos de pensamento que te explicam o mundo todo e ficam confinados dentro de uma gaiola, essa é uma forma de ver o mundo. Mas é possível fazer a transformação e abrir essa gaiola e abrir o nosso pensamento para saber que nós temos um limite, sim, da nossa liberdade, mas a nossa liberdade ela pode ser ampliada e muito dentro desse conceito. Na filosofia a gente aprende, né, que em relação a essa teoria da gaiola que eu estou falando, nós temos 3 grandes exemplos na nossa história filosófica, né, que foram apontados pelo próprio Freud. Fala que nós, enquanto seres humanos, recebemos 3 grandes golpes do que ele chamava do ingênuo amor próprio, né, na nossa megalomania. Né? E quais foram esses 3 golpes? Primeiro, o golpe copernicano, né, quando Copérnico falou, olha, nós não somos o centro do universo, nós somos uma estrela como outra qualquer. Copérnico lutou para defender essa ideia, né, que é uma ideia que era um pensamento engaiolado achando que a Terra estava no centro do universo. Né? E ele dizia, né, que a ciência é filha da verdade, não da autoridade. Mas vocês veem que mesmo um conceito que caiu por terra lá atrás, né, em 1500 e pouco, vejam que até hoje ainda tem gente que pensa que a Terra é plana. Né? A humanidade ainda não debulhou muito esse conceito que foi descrito nesse livro de Copérnico, de que nós fazemos parte de um sistema muito maior, a Via Láctea. O segundo grande golpe seria o golpe deferido por Charles Darwin, que falou que nós não somos seres divinos, nós derivamos dos nossos primos animais. E aí fica essa dúvida, né? Quem criou quem? Né? Nós somos criados como seres divinos ou nós é que criamos a divindade? É isso que está por trás dessa descoberta de Charles Darwin, que é um golpe que, francamente, nós estamos longe de resolver enquanto humanidade. E o próprio Freud desferiu o terceiro golpe, que é, olha, vocês acham que são donos da sua consciência? Nem disso vocês são. Né? O ego não é senhor nem mesmo a sua própria casa, essa é uma frase dele, porque o inconsciente
domina a maior parte do processamento do nosso cérebro. E hoje esse é um conceito que é tranquilo, né, e bem aceito, e bem demonstrado, bem documentado cientificamente pelas neurociências. Por isso, você enxergar agora aquela mesma trajetória, né, do animal para a humanidade, né, esse caminho seria o caminho da construção da inteligência. Mas, da mesma forma como nós temos a liberdade, né, se abrirmos as nossas gaiolas de construir a inteligência, mas nós somos livres também para fazer o contrário, né, de construir a nossa própria estupidez. Isso é uma questão de escolha mesmo, né? E esse desenvolvimento do animal para a construção do humano, ela passa por um lobo frontal mais avantajado, dentro daquele conceito que nós colocamos no início da aula, de que a civilização, né, essa construção do humano, ela é representada pelo maior desenvolvimento do nosso lobo frontal. Nós estamos constantemente, a natureza ela não joga nada fora. Nós temos dentro do nosso corpo todos os circuitos que são muito similares a animais, que são muito úteis para a preservação da espécie. E eles que reagem, né, que fazem a luta pela nossa própria sobrevivência, pela sobrevivência como espécie. Um exemplo disso é a amígdala, né, que é um órgão antigo do ponto de vista de citoarquitetura, dentro do nosso cérebro, no lobo temporal, e a amígdala, por exemplo, ela é muito importante para o processamento da nossa raiva, da nossa agressividade, que muitas vezes é necessária. E, ao mesmo tempo, o lobo frontal, o maior desenvolvimento do lobo frontal, que um dos trabalhos do lobo frontal é dominar esse animal que existe dentro de nós. Nós todos somos capazes de ter reações animais, mas temos esse compromisso com a civilização de nos transformarmos em um homem nesse constante luta entre o animal que existe dentro de nós e a construção do humano, que é um processo que nós estamos em andamento. E eu vejo esse processo não como uma linha reta, com uma direção única, mas muitas vezes a história da humanidade é rica desses exemplos, é como se fosse um pêndulo. Muitas vezes a gente vai para um lado, vai para o outro, e de cada lado que você vai, você traz para o centro aquilo que contribui para a nossa grande missão aqui, que é a construção do humano. Então, isso é que está por trás desse conceito de neurofilosofia, que responde dessa forma a grande pergunta filosófica. De onde viemos e para onde vamos? Viemos da animalidade, que está aqui dentro de nós, representada aqui pela amígdala, e vamos para a humanidade, aqui representada pelo grande desenvolvimento do nosso lobo frontal. Para esse caminho, uma das características mais fundamentais, isso apontado por Marx, é o trabalho, e eu acrescento, é a arte. Estamos em pleno andamento da construção do humano. E para encerrar, eu gostaria de convocar aqui um dos filósofos, que é um pouco esquecido, pouca gente fala de Feuerbach, que era um filósofo alemão, mas que foi fundamental para o pensamento de Marx e também para o pensamento de Freud, que eu citei aqui. E que ele fala justamente desse conceito que a neurociência hoje, como exemplo, eu procurei demonstrar aqui hoje. A verdadeira filosofia consiste não em fazer livros, mas fazer homens. Muito obrigado. Bom, nós temos que agradecer essa palestra maravilhosa do Jair. Nós ficaríamos escutando às 3 horas, não é? Ou mais, não é, Jair? Excelente a sua apresentação. Enquanto montam, eu não sou o comentarista, mas apenas o coordenador, mas eu não vou deixar de comentar um pouco, porque tanta coisa que eu vi que eu gostaria de tecer comentários enquanto montamos aqui o palco. Você falou de tanto filósofo. Freud, por exemplo, que eu nasci no dia que ele faleceu, mês e ano. Não sei se é coincidência, né? Mas o que você falou dele, exatamente isso. O homem, nós para vivermos dentro da
em sociedade, nós temos que abrir mão do princípio do prazer, do princípio animal, nem sempre, mas abrir para um princípio de realidade, porque existe outro. Então, a personalidade da gente tem que abrir mão para o que é ético, para o que é moral, para o que é certo e errado, e para o que é bom e o que é mal. Karl Marx gostaria que você falasse, eram 3 horas sobre ele, exatamente porque esse indivíduo que contracenou do outro lado com Hegel, um com o idealismo alemão, não é? E outro, o Karl Marx, que é o pai, o criador do realismo alemão, que contrapunha com Hegel exatamente por isso que você falou. Quer dizer, em que a teoria de Hegel seria para transformar a humanidade? E, no entanto, o realismo alemão do Karl Marx se propunha transformar a realidade. Não é? Exatamente. E o pai de tudo isso, Kant, né? Que era o pai do iluminismo. Não é? Quando você falou da tábula rasa, novamente, vem John Locke na cabeça da gente, que é um outro filósofo incrível. Né? O John Locke, naquele An Essay on Human Understanding, ensaio do entendimento humano, exatamente isso. E você mostrou tão bem que nós não nascemos com a tábula rasa. Nós nascemos com isso tudo que você explicou tão bem. Agora, onde é que... E eu convido, enquanto estou conversando com o Jair, eu convido os nossos comentaristas, doutor Wagner, doutor Zé Celso, doutora Cláudia, para tomar os lugares, e o próprio Jair para tomar os lugares aqui na frente no palco, para a gente começar, então. E gostaria de falar um pouquinho ainda, Jair, sobre a aplicação prática de uma coisa muito importante que você disse. Nós temos que interpretar os fatos, interpretar a palavra, mas o médico, para praticar o humanismo, ele não pode praticar o humanismo com o modo dele se ver, mas com o modo de ver de cada paciente, a personalidade de cada um. Jair, parabéns pela apresentação, foi sensacional. E vamos nos assentar ali e passar a palavra, em primeiro lugar, Cláudia. Bom, boa noite. Obrigado, professor Magela, pelo convite. É sempre uma honra mesmo para participar da cátedra aqui na escola, porque é um momento, antes de tudo, de aprendizado, né? E de cultura, né? É um momento que a gente... Vou poder dizer assim que a gente até relaxa, né? Porque você está vendo coisas diferentes que são o dia a dia nosso, né? Muitas vezes muito técnico, né? E a gente tem a oportunidade de viver outras coisas, outras áreas, né? Eu sou obstetra, então para mim é uma novidade grande vir falar aqui de neurociência, de cultura, de arte. E eu me lembro muito da minha época de faculdade, que eu falava com hoje meu marido, né? Mas na época nós éramos namorados, e a gente gostava muito de espairecer depois das nossas aulas, né? E o nosso hobby maior era cinema. E não raramente eu me lembro de chegar e procurar um filme e já ter visto todos que estavam em cartaz, né? Porque a gente ia com frequência ao cinema depois da aula. E era um momento que a gente fazia muitas correlações, né? Porque eu acho que é uma hora você fazer as correlações do que você vive de forma tão técnica num curso de medicina, por exemplo, que é tão denso, né? E poder espairecer e tal. E não tem jeito de você não viver e de trazer, né, o que você vê lá, né, para o seu dia a dia. Então, eu acho que isso é uma forma realmente da gente aprimorar e poder ser um médico melhor, ser um profissional de saúde melhor. E eu vivi muito isso. Então, eu sempre, aquela frase, né, daquele filósofo que o senhor citou, que quem só medicina sabe, nem medicina sabe, ela é uma das coisas mais verdadeiras que eu vejo, porque quando a gente está diante de um paciente, né, e que você é um ator, né,
Se você só sabe medicina, você não consegue entrar no universo do doente, do paciente, para compreendê-lo e para interagir com ele de forma, né, a poder ajudá-lo, né? Então, muitas vezes, não é uma receita de medicação que vai resolver. E se você não tiver essa vivência, se você não tiver, né, a cultura necessária para poder compreender, você vai ter dificuldade de trabalhar. Então, arte e cultura faz parte, né? Então, eu me lembro muito da nossa primeira reunião, que realmente foi para discutir o plano de ensino da disciplina de neurociências. E eu achei espetacular, realmente, né? Foi o professor Zé Celso que nos apresentou. Eu tinha acabado de assumir a coordenação do curso, né? E ele me pediu para fazer a avaliação da disciplina, né? Como uma disciplina optativa, né? E hoje ela é uma das disciplinas que roda muito bem, né, todo semestre que ela é ofertada, né? Então, eu acredito muito nisso. E só para finalizar, ainda complementando aquela frase do professor Luiz Savassi, eu acredito que, antes daquilo tudo, né, medicina é uma ciência das verdades transitórias. E a gente ter a capacidade de entender isso, né, e poder transmitir isso para o seu paciente com tranquilidade, né, e a segurança de dizer para ele que o que você estava propondo hoje pode não ser uma verdade daqui a alguns anos, né, a gente tem que ter muita... É uma arte a gente poder fazer isso com nossos pacientes. Então, eu acredito que isso daqui só agrega valor realmente para os nossos alunos e também para os nossos docentes, né, que por acaso estejam assistindo. Parabéns. Obrigada. Eu concordo com os seus comentários, e é interessante, você falou que acrescentou uma frase aí do professor, né, que a medicina é uma arte de verdades transitórias, e aí a gente teria casos e mais casos. Quando você vai atingindo 40 anos de profissão, eu posso dizer que a neurocirurgia que eu aprendi na residência não é a neurocirurgia que eu pratico hoje. Boa noite aos presentes, boa noite aos que estão online, à mesa, professora Cláudia, professor José Celso, professor Geraldo Magela e o nosso litúrgico, grande secretário-geral, grande curador de arte e cultura, grande neurocirurgião, grande amigo. É importante salientar, aí eu estou plagiando um pouco Albert Einstein, como eu vejo o mundo. Não foi assim que ele falou isso de outra coisa. Se você for fazer uma busca pelas universidades e centros do saber na América Latina, no Brasil e no mundo, eu li antes, né? Colei antes, existe muito pouco nas universidades dessa integração, arte, cultura e ciência. Existe pouco. Não é a nível de América Latina e Brasil, não é a nível de mundo. Essa integração existe pouco. E aí, Einstein disse sobre outra coisa, eu estou plagiando ele, no livro Como Eu Vejo o Mundo, a pior das instituições gregárias que existem é um centro universitário ou uma universidade onde não existe essa integração cultura, arte e ciência. Nós podemos citar que essas universidades, que são a maioria, os componentes delas podem não merecer o cérebro que tem, somente a medula espinhal o satisfazem. Isso é essencial. E você citou muito a relação, Jair, nossa, lá no consultório seu, onde a nossa primeira-dama da arte mineira, que você citou muito bem, que eu tive o prazer de conhecê-la, nós sentados, após a nossa cirurgia, você falou, você conhece a cátedra lucasiana? Você que levantou. E acho que ela serviu de alicerce para a gente poder integrar arte, cultura e ciência.
A cátedra lucasiana é uma disciplina que vem de Cambridge, próximo do século XVII, né, professor Geraldo Magela? E só tinha em Cambridge uma disciplina supracurricular e que integra tudo, qualquer coisa que você quiser falar, aqui é um bom momento e um bom fórum, né? E o Jair, que eu me recuperando de uma cirurgia que ele me fez, com muita maestria, ele levantou essa bola para mim. Então, o teatro foi eu que ajudei a levantar, junto com os meus parceiros aqui na instituição. Mas a cátedra ele levantou. E a cátedra está sendo instrumento para essa belíssima discussão. Ela é um instrumento de integração. E aí vieram as outras coisas, né? Como você citou muito bem, a professora Cláudia, o professor Zé Celso, as disciplinas, essa integração que é fantástica nessa casa. E eu tenho o prazer de dizer que essa casa, Faculdade de Ciências Médicas e Minas Gerais, talvez seja uma das poucas e raras cuja essa integração está mais adiantada, pode melhorar e aprofundar mais, mas em relação a todo o restante, com muito orgulho, não com muita vaidade, mas também com um pouquinho de vaidade, nós somos diferentes nisso também. Nós temos o prazer de sempre reforçar essa integração, arte, cultura e ciência. E aqui é uma verdade fantástica, né? Parabéns, Jair, foi maravilhosa a sua palestra. Essa eu não conhecia, mais uma que eu não conhecia. E, se você se lembra bem da última obra que você, Passagem para Dois, após eu chegar em casa, eu liguei para você e falei, aquela ligação são entre os dois hemisférios do trem, é o corpo caloso? E aí, diante das discussões maiores, nós temos a área pré-septal também, né? A comissura pré-septal, que também faz uma ligação, né? Mas é muito bacana o que você consegue fazer. Parabéns, a palestra foi maravilhosa e reforça o nosso foco para cada vez mais aprofundar cultura, arte e medicina, sem esquecer memória, né, professor Magela? A memória é muito importante. Um grande abraço, Jair. Parabéns. Você citou uma coisa que me lembrou aqui, uma frase que eu sempre falo sobre o cuidado que a gente tem que ter nas ciências médicas com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente sonha, porque o Wagner é um mestre em fazer as coisas acontecerem, né? Você lembrou da cátedra lucasiana, que nasceu de uma conversa informal nossa no consultório, na mesma época que estava sendo engendrada a ideia do Teatro Feluma. E eu não sei se você sabe da importância, nós estamos em Minas, Minas é sempre meio calada, meio modesta, né? Mas o seu nome nas artes cênicas, Wagner, em Minas é muito cultuado. Eu conheço um ator até que ele não fez igual o Silvio Santos, que dava selinho com a Hebe, né? Te deu um beijo mesmo, mas essa é a expressão sincera do agradecimento da classe artística com tudo que você fez e faz pelas artes em Minas. E não é só em Minas. Esse teatro já é palco de passagem obrigatória de muito artista importante que leva o nome da Feluma com muito carinho para o Brasil inteiro. Bom, boa noite a todos, né? Quem nos assiste à distância, professor Magela, mais uma vez obrigado pelo convite, presidente Wagner, professora Cláudia, diretora, professor Jair Raso, secretário-geral. Eu fiquei assistindo a sua apresentação e ela desperta em quem assiste dois sentimentos, né? O sentimento de conhecimento, como a gente tem que sim buscar o conhecimento de maneira obsessiva, e ela desperta reflexão, né? Que eu acho que todo aprendizado, a gente sabe isso aqui nas ciências médicas, né? O ensino de adultos, o principal mecanismo de aprendizagem é a reflexão, né? Então, a sua apresentação muito interessante,
com certeza única, né? Porque você tem um neurocirurgião que transita pela filosofia, pela arte, pela neurociência e pela neurofilosofia. É realmente acho que nós não vamos encontrar, né? Achei fantástica a apresentação e acho que a gente tem que aproveitar esses momentos para a gente contextualizar as coisas aqui nas ciências médicas, né? A importância do Wagner para a gente é fundamental, né? A ideia dele de trocar um auditório por um teatro, de construir um centro de memória, de aproveitar a oportunidade que a vida nos deu de ter você à disposição e disposto a vir se juntar às ciências médicas. Realmente, a gente tem que... enquanto você fazia a apresentação, eu lembrei muito do nosso presidente, e essa frase que eu falo sempre: a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede, porque ele atende, e depois a responsabilidade é nossa se o negócio der certo ou não der, né? Minha vida pessoal, eu tive o privilégio de conviver com você no hospital. Eu formei em 93. A cirurgia geral do Hospital Biocó foi fundada pelo meu pai, né, em 94, se eu não me engano. Eu, como residente, frequentei o hospital, convivi sempre com você lá como neurocirurgião, né, e com sua equipe que você formou lá. Mas eu tive o privilégio, eu sou muito grato, né? Eu tive o privilégio de conviver com você aqui como diretor, comigo, na diretoria. E aí eu tive a oportunidade de compartilhar outros diálogos que um ambiente de bloco cirúrgico às vezes não nos permite, né? A gente tem a liturgia da medicina, ela engaiola muito a gente naquilo que a gente tem que fazer, né? Então, aqui eu tive o privilégio de conviver com você, já li o seu livro de contos que você já me presenteou, né? Li várias, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler e gosto muito de ler sobre neurociência, já li vários livros de neurociência, antes, inclusive, de conviver com você. E a questão da inteligência emocional, né? O livro de inteligência emocional do Goleman é exatamente o que você diferenciou anatomicamente, né? Quer dizer, a inteligência emocional é a gente entender que a gente tem um lado reflexo de resposta rápida, de luta pela sobrevivência, mas que nós já passamos dessa fase. E isso, para mim, como gestor aqui, e até como pessoa, né, aprender esses conceitos de inteligência emocional, esses conceitos de neurociências, eles foram fundamentais na minha vida como médico, como pai, como marido, como filho, como professor, como diretor das ciências médicas, como empreendedor, enfim, na minha vida, né? E eu sou grato que as ciências médicas, ela me fez desenvolver muito isso. Apesar de eu já ter lido muita coisa, né, aqui virou o meu laboratório de desenvolvimento como tem que se comportar um diretor numa gestão de conflito, numa gestão de dificuldade, e diversos, você é testemunha de alguns, a Cláudia também, Wagner, como é que a gente tem que ter o entendimento do peso que a gente representa e como lidar com isso, e como ser justo, como ser responsável, como ser correto, como ser ético, né, nas diversas situações que a gente tem de enfrentamento. Qualquer pessoa, hoje a Cláudia, a professora Cláudia, que é a diretora, qualquer pessoa em cargos de liderança, ele fica muito exposto, né? Eu falo sempre que a diferença, quando a gente chega, eu já falei isso com a Cláudia, quando a gente chega numa posição dessa, a diferença do sucesso do primeiro para o segundo lugar, eu comparo muito com o esporte, às vezes, como numa prova de natação, é a batida de mão, né? É o detalhe, né? Às vezes aquele detalhe te engrandece a instituição, ou às vezes aquele detalhe
te diminui e, às vezes, compromete um propósito maior, né? Então, assim, eu tive privilégio, assim, na minha formação pessoal, você sabe, da minha origem, tive privilégio de ter contato com muita coisa, né? Tive privilégio de morar no exterior, de conviver com uma pessoa muito parecida com você, que era o professor Lambert. Eu lembro que eu chegava na casa dele, ele era muito gentil comigo, com a minha mulher, me levava muito para jantar na casa dele. A mulher dele era uma das minhas chefes lá no hospital, e ele tem uma biblioteca bacana. E eu entrei na biblioteca, estava vendo assim, tinha livro de jardinagem, livro de arte, livro disso, livro daquilo. Eu, ingenuamente, né, Jair? O professor, engraçado, não tem nenhum livro de medicina. Eu falei, mas aqui não é lugar de medicina. Medicina é no hospital. Aqui é lugar de ler outras coisas, né? Eu aprendi isso, escutei textualmente do professor Lambert lá. E ele era um cara assim, que ele tinha muita reunião, ele ia muito a Paris. E eu lembro que uma vez eu fui jantar na casa dele, ele estava chegando de viagem, que eles vão de manhã e voltam de noite de trem, né? E ele comentando com a Nick que ele tinha ido ao Museu d'Orsay, que tinha uma exposição X que tinha começado. Quer dizer, como ele valorizava, né, um olhar fora da medicina. Ele era muito inteligente, muito técnico, desenvolveu várias técnicas, né, principalmente de tratamento não cirúrgico de tumor de esôfago com laser. Então, ele era uma pessoa extremamente técnica, muito culta e muito sensível à natureza e à arte, né? Então, você me lembra muito o professor René, e eu sou muito grato às ciências médicas, muito grato ao Wagner, a oportunidade que ele deu para eu desenvolver algumas coisas que eu sempre li, que eu sempre me interessei, mas que eu precisava de um laboratório, né, para desenvolver. E muito grato também à convivência com vocês, especificamente, viu, Wagner? Toda vez que eu encontro com ele lá na reitoria, já falei pelo menos umas 2 ou 3 vezes que eu sinto muita saudade, né, dos papos que a gente batia aqui, das trocas que a gente fazia aqui, né? Então, eu fiquei muito, muito feliz, muito honrado de estar aqui hoje. E meus parabéns pela sua apresentação, que realmente, eu acho que a gente pode procurar, mas nós não vamos achar no globo terrestre um neurocirurgião que una essas coisas todas, né, e que tenha a sua gentileza, a sua fidalguia no trato, a sua inteligência emocional, que eu sou testemunha, né, dos seus relacionamentos aqui. Parabéns. Obrigado, Zé. Se me perguntarem daqui a alguns anos, né, sobre as ciências médicas, o que eu vim fazer aqui, a impressão que eu tive desde que assumi o cargo de secretário é que eu vim fazer um novo curso. E nesse novo curso, que é um curso de como aprender a ensinar, né, o grande mestre foi você. Continua sendo, né, porque nosso convívio ainda é muito frequente. É admirável você ver isso tudo que você colocou em palavras, você vê no dia a dia. Porque, às vezes, você vê uma palestra, às vezes você vê uma pessoa falando, às vezes muito elaborado, né, muito preparado, mas você vê que aquilo ali não necessariamente corresponde à prática. Eu não. Eu tive... e aprendi muito com isso, eu tive o privilégio de ver a aplicação no dia a dia, na prática, na solução dos problemas, tudo isso que você falou sobre a sua formação e de como que você, ávido aprendiz, como eu também gosto de ser, consegue trazer das teorias que você lê, você é um leitor ávido, para o dia a dia, e aplicando uma coisa que aí sim eu acho que vem muito da sua formação humanista, que vem de casa também, sua formação católica, é trazer isso com elegância, com respeito ao próximo, né, com as liturgias do cargo. É um professor, gente, eu tive o privilégio de ser aluno de Boiolo, de ser aluno de Pedro Raso, de tantos professores, não sei se eu for citar você injusto, mas hoje, né, como aprendiz,
de professor, né? Eu tenho o privilégio de dizer que, na minha carreira, um grande mestre da gestão é o Dr. Zé Celso. Me sinto muito honrado de ter feito uma palestra para a alta direção. Eu gostaria, primeiro, o nosso presidente falou de um livro, Mundo Como Eu Vejo, do Einstein. Lembrar, né, Zé Celso, que ele nasceu no mesmo dia do Einstein, no dia 14 de março, não no mesmo ano. Mas, nesse livro também, o Einstein deixou um pensamento que, para hoje, ele tem tudo a ver com a apresentação do Jair. Porque, olha bem, não é o Einstein do EMC2, efeito fotoelétrico, e da gravidade, não. É o Einstein que tocava violino. E ele deixou esse pensamento: temo o dia em que a ciência ultrapassar a arte. Esse dia teremos uma multidão de idiotas. Essa é uma frase do Einstein, né? Tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui hoje, não é? É interessante, Jair, que se eu tivesse que falar onde é que a arte entra aqui na instituição para o aluno, o que eu diria, resumidamente, não é? Porque eu já falei isso numa palestra de 1 hora, mas se eu tivesse que resumir em 1 minuto, eu diria o seguinte, que o médico na frente, por exemplo, de um paciente que perdeu as 2 pernas, como é que ele aborda esse paciente? Porque um paciente que perdeu as 2 pernas suicida. O outro vira um misantropo e sai do emprego, não convive com ninguém, se tranca em casa. O outro aprende a jogar basquete e vai para a Olimpíada. O outro usa cadeira para traficar droga. Quer dizer, nós temos que procurar o significado das coisas, não é em nós, é em cada um paciente. E nós estamos vivendo um momento da medicina baseada em evidência, da medicina baseada em precisão. A primeira serve para todos, porque ela aborda a doença, cria protocolo, o médico tem que estar dentro do protocolo e repetir aquilo. E se ele, inclusive, errar? Ele seguiu o protocolo. Então, mas ele está abordando a doença com toda a tecnologia. A medicina baseada em precisão, ele já aborda muitos pacientes. É um câncer de mama que já tem mutação no BRCA1, 2 ou no ER2. Mas, além de abordar pela evidência, abordar pela precisão, nós temos que abordar o paciente. É do Letamendi também a frase que você falou, uma outra que ele fala que mais importante do que abordar a doença que o paciente tem é abordar o paciente que tem a doença. Então, é conhecer o paciente. E, para conhecer o paciente, entre as várias humanidades, nós estamos falando hoje de arte. E hoje você já imaginou, lembrando esse rapaz que perdeu as 2 pernas, porque não é o humanismo do médico atender o paciente como se fosse a mãe dele. Isso não é humanismo, porque a mãe dele é do Atlético, ele é cruzeirense, ele não vai, entende? Ele tem que atender da forma como cada paciente é. E como é que ele vai aprender isso? Na arte. É assistindo, por exemplo, Deleite Depois Delete, do Jair Raso, e tentar interpretar tudo o que aconteceu ali dentro da peça. É assistir Maio, Antes que Você Me Esqueça, do Jair Raso. Terminou a peça, vai para casa, fecha os olhos, tenta interpretar tudo para ele aprender a interpretar o paciente, não é? Ver 2 bilhetes, 2 passagens para um do Jair Raso, depois chegar em casa e tentar interpretar, e não perguntar para o Google, TikTok ou Google, para interpretar para ele. Então, eu acho que a grande jogada da arte aqui dentro da instituição é ensinar o aluno a pensar, a interpretar, a ele não perguntar para o Google, a ele fazer a palavra cruzada sem o Google do lado para responder qual é a capital do Butão, não é? Então, ele tem que pensar. É assim que ele vai aprender a tratar o paciente com humanismo pelas humanidades, e não piegasmente como se fosse a minha mãe. Então, eu acho que essa é a grande jogada que eu tiro da sua apresentação, que eu achei fantástica. Professor, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Vou falar uma coisa que minha mulher fica falando: não fala isso, você não vai falar isso nunca, né? Eu me sinto um privilegiado de estar aqui entre vocês. Muito obrigado. Então, acho que nós todos estamos falando, eu me sinto um privilegiado de estar aqui. E
Alguém quer usar mais? Eu acho que nós temos que pensar na possibilidade, mais intimamente, de maneira jocosa, mas respeitosa e inteligente, de apelidar o Jair, quando a gente quiser brincar com ele, de corpo caloso da academia. Ele integra os hemisférios de todos e de tudo de maneira perfeita, viu, Jair? Você é o nosso corpo caloso acadêmico. Tá? Parabéns, Jair. Eu gostaria, assim, antes de terminar, falar o seguinte, que, primeiro, deixar os parabéns efusivos aqui para a Cláudia, a nossa doutora, né, diretora da faculdade, né, e falar que, se eu tiver que falar sobre, falei dos três, né, o Zé Celso, você deve fazer uma palestra aqui sobre como foi a Faculdade de Ciências Médicas no curso da pandemia. Eu acho que essa palestra você deve. Você está em dívida conosco. Então, vamos ver, se não der para esse ano, que seja primeiro do ano que vem. Porque o trabalho executado por você com a turma sua aqui durante a pandemia, que não está aqui conosco agora, o Rafael, tá? Mas é um trabalho incrível, que na época eu ainda brinquei, que você poderia dar aula para diretores de faculdade como se administra uma instituição em crise, no correr de uma crise. O Wagner não tem nem o que falar, porque se nós estamos aqui, é porque ele existe, senão nós não estaríamos aqui. A Faculdade de Ciências Médicas estaria no sul de Minas e nem existiria mais aqui. Se nós estamos aqui, é por causa dele. Né? Presidente, alguma... Muito profícua essa jornada. Estava com saudade, né? Eu estou mais ou menos ausente, porque a Fenômeno está deixando a gente doido, né? Tem que ter equilíbrio para poder todo o time que está na condução conduzir de maneira equilibrada e responsável, mas matei uma saudade, né? Com aquela pitada da brincadeira, né, Jair? Eu ainda quero ser ator, nem que seja numa única peça ou numa única apresentação. Tá? A responsabilidade na sua mão. E, sem querer ser piegas ou melodramático de forma alguma, eu me emociono na hora que eu falo isso, o Jair sabe bem. Quando eu tive o problema que o Jair operou há 8 anos atrás, tem uma cena na minha vida que eu fecho os olhos e repenso e vejo como é que é brilhante o que ele falou da arte do cérebro. Eu entrei para a sala de cirurgia, o meu olho esquerdo, eu estava com a visão extremamente deficiente, enxergava quase nada. E o Jair iniciou a cirurgia. Quando eu acordei da anestesia, ainda na sala de cirurgia, ele bateu no meu ombro, eu já tinha voltado da anestesia, e foi em direção ao meu pé. E mandou fechar o olho que eu enxergava melhor, o da direita. E o da esquerda não enxergava quase nada. Na hora que eu fechei o da direita, ele fez assim no meu pé, vibrando como se fosse um gol. E perguntou, você está enxergando? Eu virei e falei, você marcou um gol. Esse ato, esse momento, para mim, foi extremamente emocionante. Você lembra disso, Jair? E aí eu chorei, foi fantástico. É como se um santo ou Deus batesse a mão e falasse assim, enxerga. Eu enxerguei. Depois da cirurgia, eu voltando da anestesia, ele tirou a compressão sobre o meu sistema de visão no cérebro. Isso é arte. É imediato, né? Então, você foi um milagreiro. Isso é bacana. Jair, e você, como o Zé Celso colocou, acho que, graças a Deus, foi gravado, não é? Para a gente poder, quem sabe, utilizar isso para algumas coisas importantes na casa. Né? Parabéns mais uma vez, amigo. É também da arte a seguinte lição, quando eu ouço palavras como as suas. Você não é um demiurgo, você é um simples mortal. Muito obrigado. Bom, gente, a Lucasiana está chegando ao fim, então nós agradecemos tanto ao nosso palestrante de hoje, Jair Raso, como aos nossos comentaristas, não é? E já avisamos que no mês de
outubro, nós teremos, então, a 4ª Lucasiana do ano, que vai versar exatamente sobre o exercício da medicina e o ensino das profissões da área de saúde através das humanidades, usando o humanismo através das humanidades. E, provavelmente, ainda dependendo de uma conversa com o nosso presidente, nós devemos ter, talvez, uma 5ª Lucasiana com o Rodrigo Lasmar, para falar sobre beira de campo, as profissões da área de saúde que tem cursos aqui na faculdade, e todas essas profissões, os profissionais estão na beira do campo, todos eles, do dentista ao médico, ao psicólogo, ao enfermeiro, ao fisioterapeuta, todos estão na beira de campo, né? Então, provavelmente, a gente vai ter ainda com data a ser confirmada. E encerramos com agradecimento a todos, inclusive aos que estão nos assistindo na sala virtual.